Então, pessoal, a gente está aqui hoje com a Ana Luísa Carvalho, né, uma grande amiga, né, psicóloga. Ela é especializada em Gestalt terapia e ela está em formação da psicotraumatologia. E eu convidei ela aqui hoje para a gente bater um papo, né, um papo informal, como a gente sempre faz, volta e meia os nossos papos. Porém, agora no ambiente de clínica, né, onde a gente pode discutir um pouco mais a respeito dessas duas áreas, né, que se convergem, né, e ficaram muito tempo divergentes, né, por muito tempo divergentes, a psicologia da mente, a fisioterapia do corpo, né, mas que elas se conversam o tempo inteiro e cada vez mais os estudos vêm trazendo, né, abordagens e comprovações, né, de que quando que a gente está o tempo inteiro imerso nessa unidade corpo-mente, né, ela acontece o tempo inteiro na nossa vida, né, e a gente então resolveu conversar, né, um pouquinho mais sobre isso e dialogar sobre essa união, né, de corpo-mente, como que a gente poderia estar trazendo para as nossas práticas clínicas, trazendo para as nossas vidas, para os nossos aprendizados, expansões, né? Esse universo. E conversando a gente foi percebendo que a gente tinha muito, né? O que está trazendo uma para a outra, muito o que colaborar uma com o trabalho da outra, Sim. né? E resolvemos iniciar essa conversa para futuros trabalhos, né, Ana? Sim. Essa busca dessa integração, né? Isso. Que a gente vem de um paradigma que privilegia muito o pensar, né? E hoje a gente trabalha assim, o sentir chega primeiro do que o pensar, né? Então, o que é que o corpo acessa através disso, né? E vamos lá, né? Trocar algumas figurinhas. É isso, é quando você fala isso do sentir, né, que chega antes do pensar, né, isso para mim é tão fundamento, né, isso para mim é muito fundamento, porque quando a gente está com as mãos no corpo de um paciente e a gente consegue perceber o movimento que está acontecendo no corpo do paciente, eu falo como osteopata, né, que estou com minha mão passiva ali no órgão, numa víscera, e a gente percebe a vibração da víscera, percebe toda a movimentação da respiração da víscera, e às vezes aquilo ali faz o sentir, né? E o sentir que ele coloca, que ele expressa, a gente sente também nas mãos, e a gente percebe que algo aconteceu, né? E quando a gente pergunta o que aconteceu, ele às vezes, a depender da percepção, ele vai trazer que ele sentiu um calor, que ele sentiu uma pontada, que ele sentiu que conectou aquilo com o pé dele que estava doendo, né? E a partir daquilo ali eu percebo que a gente cria um aumento de continente, um aumento de percepção de área, de corpo daquele indivíduo que às vezes antes não estava percebida, antes não estava sendo integrada, compreendida. E aquilo ali, aquele simples toque, né? É um toque que já amplia uma percepção. E às vezes vem um sentimento. E aí a gente consegue fazer as integrações ali naquele momento, né? Como que você sente isso? O que que você traz, né? E às vezes vem junto memórias. E isso desperta na gente tanto uma certeza de que corpo e mente está ali o tempo inteiro, né? E que podem ser memórias que estavam ali guardadas, né? De traumas, possivelmente, mas que são memórias guardadas e que a gente tem um universo para trabalhar naquele corpo, né? No sentir daquele corpo. Sim. E aí eu queria saber como é que você pensa isso, como é que você traz isso na sua prática, como que você enxerga esse sentir do corpo? Já em meu fazer clínico, né, as pessoas chegam, os pacientes chegam com conteúdos, com necessidade de fala, né, e muitas vezes dissociadas do que está de fato acontecendo no corpo, né? Então, quando a gente expande essa escuta e a gente precisa sentir esse tempo,
ir ampliando essa percepção, né? A pessoa passa a se dar conta do que está sendo ali acessado através daquela memória, através daquele acontecimento, através daquela dor, né? Então o corpo ele chega como um instrumento por onde a gente também vai construir amparo, né? Porque o suporte, o que a gente vai entender como um equilíbrio emocional, vai passar por uma compreensão dessas emoções e pela construção de um suporte, de um amparo, para a gente trabalhar com essas emoções. Sim, né? sim. Esse lugar pode ser uma própria âncora, né? Uma ancoragem de um lugar seguro, como a gente trabalhou um pouquinho, né, antes. Sentir esses lugares de segurança no próprio corpo, acompanhar-se a si mesmo, né? Também é uma ferramenta, né, de suporte. E é um processo de construção, né? Porque o corpo ele guarda aí seus registros, ele guarda as suas defesas, as suas resistências, né? Então, quando a gente vai entender, hoje talvez a gente viva num momento em que a gente é muito convocado a cuidar dessa existência no corpo, né? Mas acho que abrir esse espaço é algo que demanda, sim, também vínculo, confiança, segurança com o profissional também, que está sendo... Demanda tempo, né? Demanda uma tempo. construção. Isso. Algumas sessões, várias. Eu fui adentrando nesse universo bem aos pouquinhos, Ana, assim, porque faz parte de um dos princípios da osteopatia, a autocura. Realmente, o corpo ele tem essa capacidade de se autoajustar nos processos físicos dele, né? Mas quando você pensa que por trás de um processo físico podem existir processos em camadas diferentes, né, de traumas, né, e que aquilo, a liberação daquilo pode inclusive fazer com que ele desperte algo nele que ele não tem segurança ainda, nem domínio para poder lidar. Você mobiliza, né? Você mobiliza, e às vezes você mobiliza lugares muito inóspitos, né? Sim. Porque se ele guardou as 7 chaves, é porque aquilo ali dói muito, né? Sim. Inconscientemente ali aquilo dói muito. Então quando você meio que gira aquela chavezinha e vem à tona aqueles processos todos, como tem algumas ferramentas que são bem, assim, foram bem utilizadas por um período, deliberadamente fazer essas liberações e deixar o paciente ir sozinho, sem um acompanhamento, ao mínimo de que ele precisa ser encaminhado para um psicólogo, né? Um terapeuta que esteja ali acompanhando ele junto, é muito irresponsável, né? Eu vejo como uma irresponsabilidade. Hoje eu já consigo sentir que esse paciente ele tem que estar junto, né? E que eu vou acompanhando, eu vou levando ele junto comigo. Mas eu geralmente procuro um acompanhamento, né? Um profissional que faça isso junto. Sim. Porque vai demandar essa parte também, né? É que quando você traz isso, me toca num ponto assim, acho que as abordagens também viveram esse processo de compreensão e cuidado com esse corpo, né? Na psicologia a gente também teve algumas intervenções que hoje, quando a gente volta e acessa esses conteúdos, a gente percebe que alguns caminhos desse cuidado podem ter gerado retraumatizações nas pessoas, né? Sim. Então, ao longo do tempo, aí é a nossa caminhada, né? Que vai nos trazendo, assim, o que é que de hoje, em consonância aí com a neurociência, né? O que é que de fato é mais efetivo, é mais eficaz. Sim. E cada vez mais a gente vai entendendo que as áreas elas precisam estar integradas, né? Isso. Aí isso é um ponto muito legal de a gente tocar pelo seguinte, a gente estudando assim com leis biológicas, a gente consegue compreender uma curva chamada bifásica, que tem até uma relação com
algum estudioso da área de vocês, né? É a curva orgásmica, se eu não me engano, você deve saber de quem é. Aí é bem de antes, é Lowen, eu acho que é de Alexander Lowen. O Dr. Hammer, que é o médico que entendeu, que percebeu essa relação dessas leis da natureza, né, com a fisiologia de resposta do corpo humano, resposta adaptativa à natureza, ao ambiente, às relações, ele entendeu que existe uma lei bifásica, né, onde você tem um início e um fim de todos os processos. E esse início é uma fase ativa do processo. E que quando a gente tem conhecimento de todos os tecidos, de toda a embriologia, e esse paciente chega nas nossas mãos com a fase ativa, a gente sabe que não deve tocar em determinados assuntos ou não deve tocar no trauma, porque eu posso estar retraumatizando ele. Então, a gente precisa saber em que momento, né, daquela fase que ele está vivenciando, daquele processo dele, eu vou tocar no ponto. Ou eu vou induzir a uma reflexão de algo, né? Ou eu vou simplesmente aproveitar que ele realmente relaxou daquela ameaça e vou, junto com ele, fazer ele aproveitar o relaxamento. Poxa, mas que bacana que isso passou, olha que legal, você elaborou isso e tal, porque isso potencializa o processo fisiológico dele, entende? Como se você fosse acessar áreas no corpo que tenham mais fluxo, mais potência, para esse corpo ir se refazendo. Sim, sim também, né? Então, por exemplo, a gente sabe que a fase ativa dos processos é uma fase onde você tomou um susto com o processo. Ou você está no trauma, ou você retraumatizou, ou você trilhou o trauma. O que é o trilho do trauma? É algo que te lembrou inconscientemente o trauma. E você está meio que vivendo aquilo de novo. Essa é a fase simpaticotônica, né? Então, quando você passa disso, você relaxa disso, você vai para uma fase parasimpaticotônica. É uma fase onde você relaxou e normalmente, na maioria das vezes, não é regra, mas assim, colocando em um cenário geral, você relaxou, a ameaça passou, então você já solucionou o processo. Não tem mais ameaça. Então, agora é deixar com que o corpo entre numa fase de reparação. Então, por exemplo, se foi um tecido muscular, que tem muita relação com potência, né? Uma condromalácia. Ela é um tecido, né? A cartilagem, ela é um tecido osteomioarticular que faz parte do mesoderma, que é um tecido que veio depois, na escala do desenvolvimento das espécies, né? Onde a gente construiu essa musculatura para lutar, para fugir, né? Para mover o corpo em direção a algo, né? E isso é o que dá habilidade para a gente, habilidade e aptidão de potências do mover. Sim. Então, o joelho, ele tem muito essa relação do sentir que estou movendo numa direção. E esse mover nessa direção, ela pode estar relacionada, pode haver uma complexidade aí, porque assim, se há um inchaço acontecendo, você também pode ter ativado um programa de rins, né? E esse programa renal, ele está bem relacionado com o fato de você se sentir um peixe fora d'água, por exemplo, né? Como se você tivesse caminhando de fato na direção do que você pensou que queria caminhar e alguma coisa te fez se sentir um pouco impotente naquela direção e você está se sentindo só, insegura e aquilo incha. Entende? Sim. Mas muitas vezes você já deu o passo. Você já deu aquele passo. E aí você se sentiu impotente porque você só reviveu um trauma. Entendeu? Mas você já deu o passo. E eu sabendo que você já deu esse passo,
Cara, mas você deu esse passo. Sim, Entende? sim. O que na psicoterapia a gente vai trabalhar com esse reconhecimento, né? Porque na Gestalt terapia a gente trabalha muito com a consciência de si, né? Não é a consciência estritamente ligada à cognição, é essa consciência de uma percepção maior, que inclui esse sensório, esse motor, esse aparato que a gente está falando energético, né? Então, quanto mais a gente amplia essa consciência, mais recursos a gente constrói para a gente encontrar mesmo tanto a expressividade quanto o reconhecimento de quem a gente é no mundo. Sim, né? sim. Sim, esse campo tradutório, né? Sim. Porque muitas vezes a pessoa procura psicoterapia e com você também não é diferente na fisioterapia, buscando a melhora. Sim. Né? Só que às vezes a gente vai mobilizar processos em que a gente possa ser que a gente entre em contato com algum desconforto, com algum incômodo. Você citou em algum momento essa questão do que é que pode estar no inconsciente que por alguma razão foi reprimido, né? Sim. O que a gente vai entender que está nesse campo de não consciência, porque todos temos pontos cegos, temos um fundo aí, né? E o que a gente traz como figura para a vida, para as nossas queixas, para as nossas questões, elas não estão desintegradas de algo do vivido, né? Sim. Se repetem, né? Inclusive. Se repetem, inclusive. Então, a partir do momento que a gente vai trabalhando recursos de expressividade, Sim. de compreensões, né? Da minha forma de ser, de estar no mundo, Sim. a gente, ampliando esse repertório, a gente faz com que o organismo tenha mais condições de acessar conteúdos que não estão ali tão acessíveis. Sim. E isso é mobilizador, né? Sim. Então, às vezes, possa ser que, assim como um paciente meu saia mais mexido de uma sessão, um paciente seu, quando você faz alguma intervenção nesses tecidos, nesses órgãos, ele também fica mais vulnerável, né? Sim. O nosso ponto é criar, acho que esse caminho de que a gente vai cuidar do que emerge, né? Isso. Quando você estava falando em relação a deixar esse paciente, talvez uma intervenção pontual que ele siga, e que hoje você entende que você precisa de intervenções continuadas, né? Para que de fato o trabalho ele seja mobilizador e integrador, curador, né? Isso. E ele se sinta acompanhado e seguro para trazer essas questões, porque às vezes mobiliza, mas não traz para uma consciência expressiva, né? Não traz para uma integração do pré-frontal mesmo, né? De dizer, vou falar, vou comunicar e a partir disso eu vou fazer outra integração. Não, só fica ali. Isso. Né? E é isso que isso faz um contraponto, talvez, com o que a gente vive na contemporaneidade, né? De muita aceleração, de tudo imediato, de tratamentos que sejam, né? Como é que eu posso dizer? Imediatos mesmo, né? Assim, analgésicos, né? E trilhar esses anestésicos. Como a gente vive esses convites mesmo, assim, de desconectar um pouco do sentir, em alguma medida, em algum momento, todos nós até precisamos, né? Exato. Porque se a gente vive imerso em sentir tudo o tempo inteiro, a gente vivencia talvez uma densidade nessa existência, né? Mas quando a gente desconecta e acha que tudo tem que ser leve também, né? Há um movimento que traz isso, né? Sendo que a gente está aqui sob efeito da gravidade, então a gente vai se deparar com essa densidade em alguns momentos. Se a gente vai para o oposto disso, tudo tem que ser leve, tudo tem que ser confortável, tudo tem que... A gente pode dissociar, pode perder. Dissocia, né? O fato de ir para longe, procurar essa leveza e tudo, já não é uma dissociação, não?
É, né? sim, Acho talvez que sim, seja, né? né? Aham. Acho que eu olho para isso assim, se essa é um ponto assim de se desconectar um pouco, isso aí talvez a Sim, palavra seja, né? sim. Dissociar você. Permanece naquilo dali, Isso, né? isso. É, a gente estudando assim com leis, tem alguns programas que eles, programas físicos, programas do corpo mesmo, que combinados levam a essas dissociações. Para você ver o quanto o corpo, essa densidade que a gente vivencia. Eu hoje acho que eu enxergo o corpo, Ana, como assim, uma antena, muito mais antenada do que o próprio cérebro, do que a própria mente, sabe? Sim, Acho que através dele, ele sente muito e tem que reagir. Ele sente e tem que reagir, sim, né? Visceralmente sim, falando, sim, interoceptivamente falando, sim. neuroceptivamente falando. Que Ele é uma sente hiperestimulação, né? exatamente. Então, assim, acho que está no corpo, né? Sabe? As nossas ferramentas de trabalho, né? Tanto sua quanto minha. Desculpe a intromissão nesse sentido, né? Assim, de que o Claro. corpo, ele é uma grande ferramenta de trabalho nesse sentido, Sim, né? Uma grande ferramenta porque a gente consegue através dele ter esses acessos ao que está aqui, sim, ao que está de pano de fundo, né? sim, E ao mesmo tempo, através dele, você consegue fazer reformulações, novos caminhos, novas trilhas, sim. né? Mas que para isso precisa ter abertura, Precisa precisa ter sentir o exato. processo, o que a gente está falando é adentrar algo do Exatamente, desconforto, né? exatamente. Existe como é, a abertura ao desconforto, ao que é desconfortável. Então me veio assim a leveza dissociada ou a leveza vivenciada, né? Porque ela Vivenciada. também pode ser construída, ela é necessária na vida Sim, também, né? sim. A leveza. Sim, Claro. Consciente, né? sim, Consciente, sim, construída, né? sim. Perfeito. Acho que é por aí.